Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes, dizia que os primeiros 40 anos de vida não são a história principal da nossa jornada. Eles são, na verdade, uma preparação para algo muito maior que está por vir. A vida realmente começa aos 40, dizia Carl Jung. Parece ousado, não? Mas essa ideia vai contra tudo o que a sociedade nos ensina sobre o envelhecimento. Somos constantemente bombardeados com a ideia de que a meia-idade é um período de declínio, uma época em que estamos à beira da crise, da perda de relevância, e que a juventude é o único tempo que realmente importa. Mas e se eu te dissesse que, ao invés de uma crise, essa fase da vida é, na verdade, um despertar? Imagine um escultor que passa anos de sua vida colecionando blocos de pedra, testando formas, buscando inspiração, mas nunca realmente iniciando sua obra-prima. Até os 40, estamos um pouco como esse escultor, acumulando experiências, aprendendo com nossos erros, com as escolhas que fizemos e com as relações que criamos. Mas, ao mesmo tempo, ainda nos vemos questionando nossa verdadeira identidade. Quem somos, de fato? O que realmente importa? O que vai nos trazer felicidade e realização? Nos primeiros 40 anos, vivemos o caos da juventude. Somos como exploradores em uma terra desconhecida, repletos de curiosidade, mas também de incertezas. O que fazer da nossa vida? O que significa sucesso? O que é felicidade? Esses questionamentos surgem em vários momentos, mas as respostas que encontramos parecem sempre parciais. O que nos define? A carreira que construímos? O status social? A família? E, ao mesmo tempo, também estamos moldando tudo isso, com nossas experiências de vida, amores, perdas, sucessos e falhas. Quantas vezes você já se viu em uma situação onde percebeu que o que te satisfazia antes já não tem o mesmo poder? Quantas vezes você pensou que já tinha encontrado seu propósito apenas para descobrir que ele não era tão claro quanto imaginava? Isso é parte do processo que Jung descreve como pesquisa. Durante essas décadas de vida, estamos basicamente fazendo uma grande experiência de testes, tentando entender quem somos, o que queremos e como podemos nos tornar quem realmente devemos ser. Pense, por exemplo, em alguém que passou a juventude inteira focando no sucesso profissional, sacrificando momentos com a família, amigos e até mesmo sua saúde. Aos 40, essa pessoa começa a se dar conta de que, embora tenha conquistado uma posição de destaque no trabalho, sente um vazio existencial. E agora, ela percebe que, para preencher esse vazio, precisa de algo além das conquistas externas. Ela precisa redescobrir seus valores, suas paixões, seus desejos mais profundos. Esse é o momento de despertar que Carl Jung propõe. Por isso, ao alcançarmos os 40, começamos a enxergar que as antigas maneiras de viver, perseguir sucesso, status ou aprovação, já não preenchem o que realmente buscamos. Tudo o que vivemos até aqui não foi em vão. Foi um aprendizado, uma preparação para algo maior que nos espera na segunda metade da vida. E se, em vez de temer esse novo capítulo, o encarássemos com o mesmo entusiasmo de quem dá as boas-vindas a uma nova estação? Como uma chance de recomeçar, mergulhar mais fundo em nós mesmos e finalmente descobrir quem somos de verdade? Jung nos convida a mudar nossa percepção sobre o envelhecimento. Ele nos desafia a ver essa fase como um ponto de virada, onde podemos finalmente começar a construir a nossa verdadeira obra-prima. Porque, na realidade, a vida começa quando você decide viver com autenticidade e com propósito. E talvez isso aconteça exatamente quando os primeiros 40 anos se tornam um alicerce para o que está por vir. Com o tempo, aquelas prioridades que antes pareciam urgentes, subir na carreira, se encaixar, atender às expectativas dos outros, começam a perder seu apelo. E é interessante notar como, à medida que amadurecemos, percebemos que muito do que fizemos foi moldado pelas definições de sucesso e felicidade impostas pela sociedade, pela família ou pelos amigos. Essas definições, que antes nos empurravam para frente, começam a parecer vazias, como um caminho que seguimos por obrigação, não por desejo genuíno.
Essa percepção, embora desconcertante, tem um poder libertador. Ela marca o início de uma nova fase, uma fase que Jung chamou de individuação, o processo de nos tornarmos inteiros e de viver a vida de acordo com os nossos próprios termos, e não os dos outros. Esse processo de transformação, no entanto, não ocorre da noite para o dia. Ele é gradual, muitas vezes silencioso, começando com pequenas perguntas que surgem em momentos de reflexão. Pode ser durante um aniversário importante, após uma grande conquista, ou até mesmo numa noite tranquila, sozinho, quando você começa a questionar: estou vivendo a vida que realmente quero? Essas questões podem surgir de forma quase imperceptível, mas quando aparecem, elas não desaparecem. Elas ficam crescendo mais fortes, exigindo respostas. E essas respostas não são fáceis. Elas exigem que nos encaramos de frente com uma honestidade que nunca ousamos antes. O mundo pode rotular esse momento de transformação como uma crise de meia-idade. É fácil olhar para esses momentos de questionamento e mudança como se fossem um colapso, algo negativo, como se estivéssemos quebrando. Mas Jung nos desafia a ver essa fase de maneira diferente. E se este momento, que muitos chamam de crise, for na verdade uma porta para a sua verdadeira essência? E se todas as incertezas e mudanças que você está vivendo agora forem a preparação para a sua transformação mais profunda? Carl Jung nos ensina que a meia-idade não é o declínio que tantos temem, mas o ponto de partida para algo muito mais genuíno, significativo e alinhado com quem você realmente é. É aqui que a vida começa a ter um propósito real. Entender completamente essa visão, é importante refletirmos sobre como encaramos a primeira metade da vida. Durante essa fase, estamos focados em construir a persona, a identidade externa que mostramos ao mundo. A persona é como um uniforme que usamos para nos adaptar e nos mover no mundo, moldado pela nossa criação, pelas expectativas sociais e pelo desejo quase universal de sermos aceitos e reconhecidos. Construir a persona é um passo essencial, ela nos ajuda a encontrar nosso lugar na sociedade, estabelecer relacionamentos e alcançar metas. No entanto, a persona é apenas uma fachada, uma representação limitada de quem realmente somos. Embora útil, ela nunca foi criada para ser a totalidade da nossa identidade. O problema começa quando passamos a acreditar que somos apenas essa máscara, negligenciando as partes mais autênticas e profundas do nosso ser. Nessa confusão, acabamos deixando nosso verdadeiro eu de lado, sufocado pelo peso de papéis que não nos definem por completo. E então, ao cruzarmos a meia-idade, as fissuras na persona se tornam impossíveis de ignorar. Aquele papel de profissional impecável, de pai ou mãe incansável, de parceiro exemplar, que antes definia quem éramos, começa a esmagar. O que antes era um alicerce, agora se torna uma prisão, uma máscara que não encaixa mais no rosto. É brutal. As máscaras que vestimos para agradar, nos defender ou simplesmente sobreviver se tornam algemas, esmagando o que há de mais autêntico e indomável em nós. Essas identidades meticulosamente esculpidas se transformam em jaulas, sufocando a essência bruta que pulsa dentro de cada um. E então, como um rugido vindo das profundezas, surge uma inquietação impossível de ignorar. É um clamor visceral, primitivo, exigindo libertação. Esse chamado nos arrasta para uma verdade implacável. Somos vastos, complexos e selvagens, muito além das fachadas que insistimos em exibir. Há sonhos enterrados, desejos reprimidos e uma autenticidade feroz esperando para romper as paredes dessas antigas definições. O momento não é confortável, é devastador e libertador ao mesmo tempo, porque pela primeira vez encaramos a possibilidade de sermos quem realmente somos. É nesse momento que começa o verdadeiro trabalho, o trabalho de ir além da persona e abraçar nossa autenticidade. Este é o processo de individuação, que para Jung é o caminho para nos tornarmos inteiros, para viver de forma mais verdadeira e livre. Você já se perguntou ao longo da sua jornada se está vivendo
De acordo com as suas próprias escolhas ou seguindo o que os outros esperam de você? Essas pequenas perguntas podem ser o começo de uma revolução interna que, embora desconfortável no início, oferece a chance de uma vida mais plena, verdadeira e autêntica. Está pronto para seguir o seu próprio caminho? A verdadeira vida começa quando você descobre quem você realmente é. Não quem os outros esperam que você seja, nem quem você foi moldado para ser. Carl Jung nos ensina que a primeira metade da vida é como um palco onde muitas vezes vestimos máscaras e desempenhamos papéis para atender às expectativas alheias. Passamos grande parte do tempo tentando encaixar-nos, conquistando os sonhos que nos disseram que deveríamos ter, perseguindo o sucesso, a aceitação e a aprovação externa. Mas como ele diz, a verdadeira vida começa não quando estamos tentando ser o que o mundo quer que sejamos, mas quando nos damos conta de que a verdadeira liberdade está em despir as máscaras e ser, sem artifícios, quem realmente somos. É abandonar o peso de agradar, de se encaixar, de atender expectativas alheias e abraçar nossa essência sem medo. Quando você chega à meia-idade, as perguntas começam a brotar como murmúrios persistentes que se recusam a ser ignorados. Já se perguntou: estou vivendo a vida que realmente quero ou apenas seguindo um roteiro que foi imposto a mim? Essas questões, embora simples, podem trazer uma dor inesperada, como se rasgassem o véu da vida que você construiu até agora. Afinal, fomos condicionados a encarar a meia-idade como sinônimo de declínio, um momento em que o vigor cede lugar à monotonia ou ao medo de perder o que conquistamos. Mas Carl Jung nos convida a olhar além desse paradigma sufocante. E se esse desconforto, essas dúvidas e até as crises que surgem nessa etapa da vida não forem um colapso, mas um despertar? E se esses momentos de questionamento forem, na verdade, o prenúncio de algo extraordinário? Uma jornada para descobrir. Talvez isso não seja o fim, mas o começo do capítulo mais verdadeiro da sua vida. Encarar a realidade de quem você realmente é pode ser aterrador. De repente, tudo o que construiu estava baseado em agradar, seguir regras, viver para os outros. Não é fácil, mas ao despir-se das máscaras, você encontra a liberdade de ser quem sempre foi. Esse é o ponto de virada que Jung chama de individuação. O processo de ir além da persona, a identidade que criamos para o mundo, e abraçar quem realmente somos com todas as nossas imperfeições e potencialidades. Isso não acontece de uma hora para outra, é um processo. Começa com pequenas perguntas que, no fundo, são enormes. Eu estou vivendo ou apenas existindo? E essas questões não desaparecem. Elas ficam. Elas se tornam um chamado interior para que você comece a ser verdadeiro consigo mesmo, para se reconectar com seus próprios desejos, paixões e valores. E embora essa jornada de autodescoberta não seja fácil, pois ela exige coragem, honestidade e muitas vezes enfrentar nossas próprias sombras, o que está do outro lado é uma paz indescritível. Uma paz incomparável surge quando você percebe, não mais escravo das expectativas alheias, mas fiel à sua própria essência. É nesse momento que você entende. A verdadeira vida começa quando você se liberta do peso de agradar os outros e escolhe, com coragem, agradar a si mesmo. É uma mudança que transforma o desconforto em força, as dúvidas em clareza e a busca externa em uma jornada profundamente pessoal e libertadora. Quando você se permite fazer escolhas autênticas e seguir seu próprio caminho, sem medo de falhar. Esse é o momento de despertar, o momento de se tornar a pessoa que você sempre deveria ter sido, e essa transformação não tem preço. Agora, eu te pergunto, está pronto para seguir esse caminho? Está pronto para destruir as máscaras e viver a vida que é só sua? Isso não é o fim, é o começo de uma jornada brutalmente transformadora. O que te espera do outro lado é uma vida autêntica, que só quem se entrega ao seu verdadeiro eu pode viver. Se você é novo aqui, inscreva-se e deixe seu like. Na tela, tem um vídeo que vai explodir sua mente de sabedoria. Te espero lá.